Minha amiga e meu amigo, eu estava aqui analisando friamente a sabatina realizada por Pablo Marçal, que teve como convidado o candidato a prefeito pelo estado, pela cidade de São Paulo, Guilherme Boulos. Sabatina essa que foi ao ar pela internet e tem o seguinte título: Entrevista de Emprego. Bom, antes de ir aos comentários propriamente ditos, eu queria fazer uma observação. Há muito tempo que eu venho falando de Pablo Marçal, que esse camarada é uma farsa, é uma farsa. E por causa disso, eu recebi algumas críticas nas redes sociais, mas eu nunca fugi daquilo que eu acreditava e defendi até o final. E quem me acompanha no canal sabe que eu estou falando a verdade. E disse mais, que ele não ganharia as eleições, que ele ia derreter, que ele não iria para o segundo turno, como não foi. Para fazer esse comentário, eu resolvi pontuar alguns detalhes, porque são muitos pontos e a memória não pode ser explorada a esse ponto. Eu tenho que pontuar para lembrar. Olha o título da sabatina: Entrevista de Emprego. Ou seja, Boulos, o Marçal vai entrevistar Boulos como se Boulos quisesse pleitear um emprego, ou seja, um cargo de prefeito na cidade de São Paulo. Só que tem um detalhe: o entrevistador, nessa tal entrevista de emprego, não conseguiu um emprego, ele foi dispensado, ele não foi demitido, ele não foi admitido para prefeito. Ou seja, deixou de ser sem nunca ter sido. Tomou um pé no popô, ainda no primeiro turno. Pablo Marçal, ou seja, um desempregado querendo arrumar emprego para alguém. Então, por aí você vê a farsa, a disfarçatez, a demagogia, a hipocrisia. Esse camarada, Pablo Marçal, é um mentiroso. Ele mente. A primeira grande mentira que ele contou durante a campanha, a primeira grande mentira que ele contou durante a campanha, passou batida porque os seus apoiadores estavam embriagados, estavam hipnotizados, achando que ele era o cara. A grande primeira mentira foi aquele suposto atentado que ele diz ter sofrido por parte de um militante do PSOL, que supostamente estava armado. Ele, perguntado pelos jornalistas se ele viu a arma, ele falou que não, que ele ficou sabendo através de seguranças. Essa foi a primeira mentira. Passou batido. Essa sabatina, que de sabatina não tem nada, ali foi um bate-papo entre amigos, entre Boulos e Marçal, foi um bate-papo de compadres, de amigos. Tanto é que deixou de existir. Você não viu o Marçal chamando Boulos de cheirador? E sequer viu o Marçal chamando Boulos de Boles. Não, é Boulos. Com todo o respeito, com toda a cortesia, como se fossem velhos amigos, até parece que são. Marçal, ele entra em contradição. Contradição. E por quê? Ele, perguntado pelo Boulos em quem ele votaria, ele disse que não votaria nem no 15, no caso o partido do Nunes, e nem no 50, que no caso o partido do Boulos. Quando o Marçal dá essa resposta, ele fala que fica neutro, que ele está neutro. Olha, um líder não pode ficar neutro. Um líder tem que ter posições. Por aí você vê que se trata de um picareta oportunista que fisga as pessoas de mente vazias e incautas. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho não deixa se levar por esse cara. E a contradição dele é tamanha que ele fala que está produzindo essa sabatina
para permitir que o eleitorado dele, 1 milhão e poucos de eleitores dele, possa escolher. Vem cá, como que ele vai direcionar o eleitor, o ex-eleitores, já não conta mais, a escolher um candidato, se ele mesmo acaba de dizer que não vai votar em ninguém? E outro detalhe, que ninguém parou para perceber, essa live, o Boulos estava aqui em São Paulo, mas o Massal estava em Roma, na Itália. Em Roma, na Itália. E por que ele viajou para a Itália nesse exato momento? Para justificar a sua não votação. Vocês entenderam a malandragem do cara? Não, se alguém perguntar amanhã, não, eu não votei porque eu não estava no Brasil, eu estava em Roma. Mas ele está fazendo uma coisa. Ele tinha Boulos como adversário e tem o Nunes como inimigo pessoal. E por essa razão ele fez essa sabatina, senhores, para levantar a bola para Boulos. Ele sabia que o Nunes não ia, porque para Nunes não é vantagem. Nunes tem a perder aí no evento desse. Já Boulos não, Boulos está lascado, qualquer coisa agrada. É Marçal apoiando de uma forma camuflada a candidatura de Boulos, levantando a bola para Boulos. Ou eu estou errado? E a contradição está aí. Ele quer canalizar os seus eleitores para votar nesse ou naquele candidato, sendo que ele partiu para a neutralidade. Em momento algum se falaram dos laudos falsos que Marçal apresentou contra Boulos. Os dois são tão iguais no quesito caráter que eles ficam ali sorrindo, brincando, como se fosse normal. Marçal atacou Boulos na honra, se é que Boulos tem honra, apresentando um laudo falso no qual dizia que ele foi internado por excesso de uso de entorpecente. E o cara vem e aceita sentar com um tipo assim, que atacou a honra dele, vamos assim dizer. Esqueceram os laudos, esqueceram o xingamento, o cheirador de pó, aspirador de pó e outras coisas mais. Recorte. Olha só, senhoras e senhores, vamos falar de recorte. Boulos sempre criticou, Boulos e o sistema, sempre criticou Marçal por fazer recortes nas redes sociais e publicar. Sabe o que Boulos está fazendo agora? A mesma coisa que Marçal. Está fragmentando a sabatina e soltando nas redes. É ou não é um cara de pau? É ou não é o hipócrita? Não é sério. Eles estão juntinhos ali porque os porcos se misturam, porque se conhecem pelo cheiro. Tanto Marçal quanto Pablo, tanto Marçal quanto Boulos têm a mesma índole. Você já observa outra coisa. Marçal estava ladeando para os 4 cantos que todos os candidatos que foram para segundo turno, os candidatos de direita que foram para o segundo turno, foram porque teve o apoio dele. Meu irmão, vem, raciocina, para, pensa, respira. Raciocina junto comigo. Você já observou que todos, sem exceção, candidatos de direitas que foram para o segundo turno, em 12 capitais do Brasil, sem contar as principais cidades, as outras demais cidades, não querem o apoio de Marçal? Você está vendo alguém com Marçal? Você está vendo alguém pedindo o apoio de Marçal? Você está vendo alguém exibir manifestação de Marçal em apoio às candidaturas? Não. Todo mundo quer distância desse cara. Está todo mundo querendo evitar. Porque sabe que ele é uma farsa. Deu o que tinha que dar. E acabou. É um mentiroso. Que não tem nada para contribuir, só tirar. Pois bem, Marçal como coach. Né? Vamos falar de Marçal como coach. Marçal, ele vende cursos. A maioria das pessoas que compram os seus cursos, esmagadora, quase 100%, já falaram que o curso que ele dá é impraticável, ou seja, as pessoas iludidas, querendo ganhar dinheiro fácil, fazem o curso com Marçal e na hora de praticar não consegue, porque é discurso fácil, é solução fácil e a vida é cheia de problemas difíceis, complexos. Ou seja, Marçal é um vendedor de ilusão.
Rapaz, sinceramente, eu não consigo entender como uma pessoa quer ascender na vida e na sociedade, perdendo tempo comprando curso de Massal. E olha que não é pouco, não, tá? E olha que não é pouco, não. Venhamos e convenhamos. Esse camarada deve estar milionário em cima dessas pessoas que ficam comprando esses cursos, viajando nessa ilusão de que vai enriquecer da noite para o dia sem fazer porra nenhuma. Massal na arte de hipnotizar idiotas é fenomenal. Na arte de hipnotizar os preguiçosos é 10. Não vamos falar que esse cara é burro, não. Burro ele não é. Burro ele não é. O outro detalhe. O Massal, ele quase que rachou a direita. Quase. Ele só não conseguiu porque ele é cansativo, é chato. É cansativo, é chato e não se sustenta por muito tempo. Eu falei isso. Quem me acompanha nas redes sociais viu eu falar. Esse cara é chato, é cansativo, é sem conteúdo. 45 de campanhas é muito tempo para a máscara não cair e caiu. Caiu. Eu usei muito termo vai derreter e derreteu. Massal não nos assusta mais. Massal está num processo de inanição como político que ele pensa ser. Ele vai chegar em 2022 caindo pelas tabelas. Ele ainda vai achar que é alguma coisa, vai querer ensaiar uma candidatura para presidente, ou governador, ou senador, mas no final, se muito, ele vai ter que se contentar com a de deputado federal, porque ainda tem uns tolos aí que deixam se levar por ele. O problema é um outro Massal que possa surgir. Nós temos duas direitas. A direita moderada que pensa e a direita radical que deixa se levar por qualquer coisa que escuta. Não é que se faz, é que se escuta. E sabe qual é o meu medo? Que no decorrer desses 2 anos apareça não esse Massal, Pablo Massal, mas sim um outro Massal com um discursozinho fácil de forma a pescar, a conduzir, a trazer consigo o pessoal da direita. Porque, minha amiga e meu amigo, nós da direita temos muito que aprender. Nós temos muito que aprender. Massal falar que é de direita, o pessoal acha que é de direita. Você já viu o Massal defendendo os patriotas presos políticos nos atos do 8 de janeiro? Não. Vocês já viram o Massal se colocar contra os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal? Não. Em alguma vez você viu Pablo Massal em manifestações patrióticas? Não. A única vez que ele foi numa manifestação patriótica foi aquela que houve na Paulista, que ele chegou de última hora criando tumulto e criando fatos para se vitimizar. Daí, nada mais. Pablo Massal não é Brasil, Pablo Massal não é patriota, Pablo Massal não é cristão, Pablo Massal não é de direita, Pablo Massal é ele, é venal, é mercenário, só pensa nele, é escravo do dinheiro e do poder, nada mais, nada mais. Ele é tão contraditório que numa entrevista ele fala que é cristão, na outra ele fala que nunca foi na igreja e por aí vai. E tem gente que deixa se levar por esse cara. A direita, nós da direita temos muito que aprender. Olha o perrengue que a gente passou com esse Pablo Massal, que podem ter certeza, esse camarada não está só. Ele foi mandado por alguém ou por algum grupo para provocar o que provocou, a quase divisão do grupo. Ele não estava sozinho. Tanto é que ele batia de um lado e outro ele poupava. Pense, meu irmão. Pense porque pensar não dói. Pense porque cabeça não tem a função de apenas separar as orelhas. É para pensar, é para maquinar. Ou você não tem um cérebro aqui dentro. A questão do Bolsonaro. Bolsonaro é o seguinte, meu irmão. Bolsonaro foi vereador no Rio de Janeiro, foi deputado federal por 27 anos e presidente por 4 anos. Você nunca viu o presidente Bolsonaro
usar de mentiras para atacar pessoas ou sistema. Toda vez que ele combateu pessoas ou sistemas, ou sistema, foi com fatos reais. E não eram ataques pessoais. Já Pablo Marçal, ele usa laudo falso para acusar o adversário de ser viciado em entorpecente. Ele cria uma narrativa, que foi o caso do Boulos, que não vale nada, que não presta, mas nesse caso pegaram pesado com ele. Ele acusou o Nunes de ter espancado a mulher, sendo que esse fato não ocorreu, a própria mulher disse que não ocorreu, e quem teve acesso à ocorrência policial diz que foi uma briga de vizinho em que Nunes interviu, mas mesmo assim o Marçal ficou falando o tempo todo, repetindo que o Nunes era espancador da esposa. Olha o grau de responsabilidade do cara. Olha o grau de responsabilidade do Marçal, meu amigo. Tabata Amaral, para mim, como ser humano, é uma negação. Como parlamentar, pior ainda. Tabata Amaral, ela perdeu o pai porque o pai tirou a própria vida. A própria vida. É um drama pessoal da Tabata Amaral. E nós temos que respeitá-la. Mas você sabe o que o Marçal fez? Teve a coragem de vir em debates falar que o pai tirou a própria vida por culpa dela. Isso não se faz. A política você trava no campo das ideias e não nos ataques pessoais à família. E esse indivíduo, desse Pablo Marçal, fazia isso. E agora ele está aí, enrabichado com Boulos, querendo trazer Nunes para o lado dele. Só que Nunes está fazendo e andando para Marçal. Ele sabe que Marçal é peso morto a partir de agora. Que colar em Marçal, nesses eventos dele, só tem a perder e nada a ganhar. Então, um camarada que se diz patriota não forja provas contra adversário. Isso é coisa da esquerda. É coisa da esquerda. Esse cara não é patriota nem aqui e nem na China. Família é coisa séria. Esse camarada que se diz cristão e patriota deveria saber. Outra mentira que ele conta. Ele fala que ele é triatleta, que ele corre, que ele nada, que ele pedala, que faz judô, que faz karatê, que é polivalente. Até desafiou Popó para uma luta de boxe. Aí eu fico imaginando como esse cara é triatleta, é o fodão, é o cara que pode tudo, faz tudo, mas que se permitiu tomar uma cadeirada de um velho, barrigudo, setentão, cardíaco, que é o Luiz da Atena. E um detalhe, tomou uma cadeirada e só não tomou a segunda porque o Nunes, que tanto atacado foi para um assalto, interviu e segurou da Atena. Senão ele teria tomado mais de uma cadeirada. Aí você vê, o cara 30 e poucos anos, triatleta, tomou uma cadeirada de um velho barrigudo e cardíaco. Ah, tenha dó, porra. Tenha dó. Como que vocês acreditam num cara desse? Ele fala que ele teve 1 milhão de votos, que ele vai direcionar esse 1 milhão de votos. Teve. Se a eleição fosse hoje, ele não teria 10% disso, porque as pessoas despertaram para a realidade quanto ao Pablo Marçal. Ainda existe aí algumas pessoas que, sinceramente, têm a dó. Se não conseguiram despertar para a realidade com tudo que ocorreu, meu amigo, o que precisa mais? Abre mão, porque isso não é direita, isso não é esquerda, isso é um doente mental. Quem continua com esse cara, desculpa, mas é um doente mental. Eu já falei aqui que ele viajou para Roma para ter argumento para não votar nem Nunes e nem no Boulos. Isso é tipo de quê? De covarde. Porque homem, líder, político, tem lado. Lado A ou lado B. Nunca é em cima do muro. O muro é o ninho dos covardes.
aonde Pablo Marçal se encontra. Bem, minha amiga e meu amigo, falando sobre todos os pontos aqui, vamos fazer a conclusão. Desde o início que eu tenho despertado, usado meu canal, e a cada vídeo que eu falava, eu tomava pancada de A a Z. A chuva de desinscrito do meu canal foi uma coisa terrível. Só que eu não me curvava, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso em defender o movimento de direita. Eu tenho um compromisso em fazer por onde a direita não se esfacele. E é por essa razão que eu caminho sempre com a direita, porque eu sou de direita, e caminho sempre com o nosso líder, o capitão Bolsonaro. Sabe o que mais me entristeceu? É ver que parlamentares, com mandatos de senadores, deputados federais, que se elegeram na onda Bolsonaro, que se diz bolsonarista, que falou aí em live que ama Bolsonaro, virar as costas para Bolsonaro e ter ficado com Pablo Marçal. Quando a gente sabia que o Pablo Marçal era instrumento do adversário para destruir a direita e atacar Bolsonaro. Mas como o tempo é o senhor da razão, a verdade se revelou. E já tem gente falando nas redes sociais, muitos que me atacaram, já dizendo que estão arrependidos por ter me atacado, dizendo que estão arrependidos por ter defendido Marçal, e usando aquela velha frase, Bolsonaro tinha razão. Tinha, eu sabia desde o início. Bolsonaro precisa ficar atento, muito atento, com aqueles parlamentares detentores de mandato que se diz de direita, que ficaram com Pablo Marçal e contra ele. Esses camaradas não são confiáveis. Eu não vou dar o nome deles aqui para não criar polêmicas, mas já está provado que eles vão de acordo com a circunstância. Aonde eles achar que está fácil e bom, eles vão. Não vou dar nomes, mas vocês não são bobos. Vocês sabem de que eu estou falando. Deputados federais e senadores. Então, senhoras e senhores, esse é o meu recado, essa é a minha análise. Fiquem espertos. Nós precisamos continuar unidos, porque nós temos o objetivo, salvar esse Brasil da mão dos lacaios, da esquerda, do sistema, e botar o Brasil nos verdadeiros trilhos da ordem e progresso. E para isso nós temos que estar unidos. Exército dividido é exército enfraquecido e fácil de ser vencido. Pense nisso. E não dê ouvido a oportunistas e picaretas de plantão que tem aos montes por aí. Um se revelou, Pablo Marçal, mas outros aparecerão. Fiquem espertos.